Deputado Paulo Ramos. Presidente, senhores e senhoras deputadas, o ministro Sérgio Moro já tinha uma agenda antecipadamente marcada. Ontem, deputado Túlio Gadelha estava na Comissão de Direitos Humanos quando uma representante da bancada de sustentação do governo trouxe a publicação. Então, o ministro, quando ele marcou a vinda aqui, ele já sabia que ele tinha outro compromisso. E como era convite, cabia a ele aceitar ou não. E ele, manifestando, obviamente, o respeito, ou que não tem, o desapreço que ele defere ao Poder Legislativo, ele não cuidou de avisar. Aliás, ontem, na Comissão de Direitos Humanos, ficou evidente, primeiro, que o jornalista tem todas as garantias, todas as perícias feitas, demonstrando que os diálogos que vêm sendo divulgados representam a verdade. Porque o ministro Sérgio Moro, quando juiz, era o chamado ativismo judicial. Ele tinha uma posição política. Eu cheguei a imaginar, e é um termo que eles usam, inclusive quando se referem a parlamentares, ORCRIM, organização criminosa. O ministro Sérgio Moro, da maneira como se conduziu à frente dos processos, ele chefiou uma organização criminosa e isto vai ficar comprovado. Por quê? Porque tudo indica que ele não conduziu a investigação, ele não conduziu o comportamento do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. Ele conduziu forjando provas. E ele estava se habilitando, sem nenhuma dúvida, a cargo no Executivo. Porque no momento em que saíram as gravações, ou os diálogos, ainda havia, quando envolvia o PSDB, a polarização, ainda era PSDB-PT. Ele estava ali se habilitando a, no futuro, ter o cargo de ministro. Será que esta era a moeda de troca? Que no linguajar deles, se ele estivesse se referindo a qualquer parlamentar, era a propina? Será que o cargo de ministro era a propina? É uma indagação. Por quê? Com o passar do tempo, aliás, a segunda parcela da propina é o Supremo Tribunal Federal. Isto eu estou indagando, não posso afirmar. Mas ele, o processo histórico, o processo político, atropelou. Porque naquele momento, ainda a candidatura do Jair Bolsonaro não havia emergido, atropelando principalmente o PSDB, com o seu candidato. E aí, no discurso, na defesa da moral e dos bons costumes, ele se transformou não num juiz, num justiceiro. Justiceiro, que é isto mesmo. O termo é este, justiceiro. E eu não estou aqui admitindo que fatos escabrosos em relação aos recursos públicos não tenham ocorrido. Porque também está comprovado que ocorreram. A grande questão é que ele agiu num ativismo para excluir um candidato da disputa. E aí, ele diz que ele não sabe como vai limpar o parlamento, o Congresso. Está lá também na gravação. Limpar. Então, eu, Lucas, com todo o respeito que nós devemos lhe deferir, ele sabia que tinha o compromisso. E ele simplesmente se comportou com o respeito que ele defere ao Poder Legislativo. Nenhum. E, portanto, nem comunicou. Antecipou uma ida ao Senado, onde, obviamente, o embate se dá
Eu digo assim, na Câmara, não é isso? As manifestações são mais acaloradas. O Senado, entre aspas, ainda é a casa de um mínimo de ponderação, mas aqui o embate político se dá de uma maneira mais contundente. Pô. E ele cuidou de não comparecer. Registrei no nosso encontro, aliás, parabéns a Vossa Excelência pelo aniversário, que comemora hoje, para nossa alegria. Registrei que eu, pessoalmente, sou contrário à figura do convite. Sou contrário. Poder Legislativo tem que agir de acordo com a Constituição e com o regimento interno. Poder Legislativo convoca. Pode, numa situação de entendimento, marcar uma data de comum acordo. Mas a data que é marcada de comum acordo, mas a convocação implica em crime de responsabilidade com não comparecimento. Essa é a maneira do Poder Legislativo ser afirmado. Dá licença, meu irmão. Dá licença, companheiro. A presidente está aqui, eu estou querendo ver a presidente, fico com dificuldades. Então, convocação. A casa convoca. Comparece ou não. Quanto a qualquer pressão para trazer o procurador da República Dallagnol, nós não temos essa competência de convocação. Mas a casa tem poder para convocar a procuradora da República, para tratar desse tema. E aí resta saber se há condições políticas para fazê-lo, de convocar, porque, na verdade, quem tem que dar a explicação inicial sobre o procedimento de qualquer procurador é a procuradora da República. É ela que tem que dar a explicação. É ela que tem que disciplinar. É ela que poderia, numa avaliação dos diálogos que estão sendo divulgados, tomar as primeiras providências para resguardar, veja bem, resguardar o respeito àquilo que merece a Procuradoria da República, pô. Porque vários juízes, em relação ao ministro Sérgio Moro, vários já o fizeram. Já requereram providências dentro do Poder Judiciário Federal, em relação ao ex-juiz Sérgio Moro. Então, eu não tenho, assim, nenhuma preocupação em relação ao fato dele não ter vindo. Quem é convidado e mente. Mente. Já tinha outro compromisso e desrespeitou. Então, não vejo outro caminho. Não tem como marcar convite, aprovar a convocação. Se houver entendimento na CCJ, para que seja uma audiência, um encontro compartilhado, que foi a sugestão de Vossa Excelência que todos nós acolhemos, vamos tocar. E não vamos ficar passando recibo. Ministro, então aprova a convocação. A relação com quem nos respeita é uma relação de respeito. A relação com quem não nos respeita tem que ser uma relação institucional. E aí caminharíamos bem, sem nenhum sofrimento.